Olá, meu nome é Erika Benício e o título do artigo que eu irei apresentar é Biodiversidade e Mudanças Climáticas, um olhar sobre a Amazônia. Bom, esse é o artigo, ele foi publicado pela revista Enciclopédia Biosfera no ano de 2010 pelas autoras Marilu Teixeira Amaral e Rúbia Camila dos Santos Vale. Ele tem como objetivo apresentar um quadro de referências sobre as causas, dimensões e implicações das mudanças climáticas na região amazônica, abordando de forma simplificada como essas mudanças podem afetar a biodiversidade local. O termo biodiversidade ele pode ser entendido como a variedade de organismos que vivem em uma determinada região em um determinado intervalo de tempo. Sendo assim, quanto maior for o número de organismos presentes em um local, mais biodiversa a região é. Alguns cálculos feitos em 87 estimavam a existência de algo de em torno de 5 milhões de espécies de organismos vivos no planeta. Porém, os estudos mais recentes estimam a biodiversidade global em cerca de 5 milhões de espécies de organismos vivos no planeta, tendo em vista de que novas espécies surgem e desaparecem todos os dias e que muitas delas se extinguem antes mesmo de serem descobertas e catalogadas. A Amazônia é conhecida mundialmente por possuir elevada diversidade biológica, sendo responsável por boa parte das riquezas naturais do país. Ela cobre cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados, sendo 60% território brasileiro. E é estimado de que um terço de todas as espécies vivas do planeta pertence ao ecossistema amazônico. Ela é formada principalmente por matas fechadas de floresta tropical até cerrados e abriga uma imensa diversidade cultural, com cerca de 170 povos indígenas e 180 mil indivíduos de comunidades de seringueiros, castanheiros, ribeirinhos, entre outros. Segundo os dados do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, a bacia amazônica concentra cerca de 72% de todo o potencial hídrico nacional. O ecossistema amazônico tem extrema importância para a estabilidade ambiental do planeta, devido à sua alta taxa de fixação do carbono. As suas florestas liberam cerca de 7 trilhões de toneladas de água por meio da evapotranspiração, e os seus rios descarregam cerca de 20% de toda a água doce despejada nos oceanos pelos rios existentes no planeta. O desmatamento é a atividade humana que afeta diretamente as maiores áreas na parte florestada da Amazônia brasileira e é a atividade que mais impacta na perda da biodiversidade local. A cada ano, aproximadamente 17 milhões de hectares de floresta tropical são desmatados, se tornando uma ameaça constante às florestas. E as estimativas são de que, se isso continuar, entre 5 e 10% das espécies que habitam as florestas tropicais poderão estar extintas dentro dos próximos 30 anos. A área desmatada já se encontra maior do que a França, em comparação de tamanho, e pelo menos 80% das áreas desmatadas estão agora sob pastagens ou sob floresta secundária em pastagens que já foram degradadas ou abandonadas. Os efeitos da atividade antrópica sobre o clima. Os principais causadores do aquecimento global no Brasil são o desmatamento, o fogo e a agricultura. O Brasil ele é extremamente vulnerável às mudanças climáticas atuais, e estudos mostram de que no país a temperatura média aumentou aproximadamente 0,75 graus até o final do século XX. Os incêndios florestais também são grandes emissores de gases do efeito estufa, além de devastarem partes de florestas primárias e liberarem altos níveis de monóxido de carbono para a atmosfera. Entre outros problemas, podemos citar a contaminação dos cursos d'água por mercúrio, as queimadas, a manutenção dos recursos naturais sustentáveis, que é um grande desafio, a construção de barragens hidrelétricas, a exploração madeireira e a poluição do ar. As previsões indicam que, com o aumento do efeito estufa, a temperatura da região amazônica aumente em 1,6 graus Celsius. Também é esperada a diminuição da precipitação em algumas regiões, assim como um aumento em outras. Essas previsões estão ligadas ao risco de uma perda significativa da biodiversidade local. Essas mudanças acrescentam dificuldade à agricultura na várzea, transporte fluvial, pesca e erosão dos leitos nos rios. É importante lembrar que as mudanças climáticas já estão afetando a floresta amazônica,
e principalmente o regime de chuvas da região e, como consequência, o número de queimadas que ocorrem na região, o que acaba se tornando um ciclo vicioso. As emissões de gases do efeito estufa aumentam a quantidade desses gases na atmosfera, e com isso há o aumento do efeito do aquecimento global, que por sua vez altera o clima da região amazônica, tornando o clima mais seco e com isso provocando novas queimadas e gerando mais emissão de gases do efeito estufa. As mudanças climáticas, como o aumento da temperatura no ambiente aquático, afetam o ciclo de algumas espécies de peixe, fazendo com que eles migrem para ambientes mais frios, assim como mudanças nas espécies vegetais, tendo em vista de que os peixes são grandes dispersores de sementes. O aumento da radiação ultravioleta também é outro fator que causará impacto nas populações de peixes. Efeitos na biodiversidade. Cerca de 2 a 8% das espécies desaparecerão nos próximos 25 anos, caso as estimativas caso as taxas atuais de desmatamento se mantiverem. E pelo menos 30% de toda a diversidade biológica existente no planeta sofrerá algum tipo de ação das mudanças climáticas. Considerações finais. As mudanças climáticas são apenas parte das transformações que ocorrem no planeta, que infelizmente estão sendo aceleradas pela ação antrópica. O aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera interfere diretamente no clima, causando uma elevação da média de temperatura global em 2 graus Celsius. É necessário que haja uma maior interação entre os seres humanos e a natureza, e somente com um esforço conjunto será possível impedir de que as mudanças climáticas avancem ainda mais.